lei de Newton. O Newton está falando das forças, por enquanto analisando o mundo a partir das forças, e aí na primeira lei ele diz, se eu estou parado, a minha tendência é continuar parado, em repouso, se eu estou em movimento, a minha tendência é continuar em movimento, não qualquer movimento, movimento retilíneo uniforme. Na verdade, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é, se eu estou em equilíbrio, se a resultante se eu estou parado, MR ou MRU, se eu estou em repouso ou MRU, a resultante das forças é zero. Esse é o enunciado quantitativo. Aí fomos para a segunda lei. Posso resumir numa fórmula, o RMA, segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. O resumo é, ou a resultante das forças é zero, ou a resultante das forças não é zero. Vamos juntar aqui ação e reação, para aí podermos aplicar, fazer as chamadas aplicações das leis de Newton. Bom, a terceira lei é o princípio da ação e reação, que é aquela história, toda vez que eu faço uma força, eu aplico uma força, vamos aqui para os detalhes que são importantes, eu aplico uma força na bola, a bola aplica uma força em mim. Está dando uma falha aqui, mas vamos seguir. Eu aplico uma força na bola, a bola aplica uma força em mim. O ímã puxa o prego, o prego puxa o ímã. A terra puxa a maçã puxa a terra. Eu fiz uma força na parede, a parede faz uma força em mim. Toda força é uma ação. Eu recebo uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos. A toda ação eu tenho uma reação de mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. A toda ação, uma reação. É isso. Força, então, ação e reação é força, ok? Se o ímã faz uma força no prego, o prego faz uma força no ímã. De mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Por isso que eu não posso dizer que as forças são iguais. Elas são iguais em intensidade. Vamos aproveitar aqui. Eu sei que a gente muitas das vezes não faz detalhadamente algumas coisas, né? A gente facilita as nossas vidas, mas na sua prova, está lá fazendo uma segunda fase, o detalhe é importante. Não para ganhar o cara para a minha prova. Imagino que o corretor vamos para a parte subjetiva aqui, o corretor da prova, ele já está de saco cheio, já corrigiu milhares de provas. Então, você está fazendo o seu vestibular, numa parte dissertativa, numa segunda fase, fazer a prova de forma mais limpa possível, mais clara possível, é fundamental. Aliás, alguns vestibulares, inclusive, vão descontar muitos pontos se não tiver assim. Desenha a força. Isso ele não vai descontar ponto, mas ao olhar do jeito que você desenhou a força, você pode ganhá-lo para a sua prova. Desenhe sempre que possível a força no corpo e no centro do corpo, sempre que possível. Lembra que eu desenho a força em quem recebe a força. Então, o ímã faz uma força no prego, o prego faz uma força no ímã. A terra faz uma força no corpo, o corpo faz uma força na terra. A toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Você desenha a força em quem recebeu. Não desenha a força nunca voando, nunca fora do corpo. Sempre no corpo. Se possível, no meio do corpo. Nem sempre isso é possível. Bom, então vamos lá. Se a arma faz uma força na bala, a bala faz uma força na arma. O valor é igual, ó, aqui não tem flechinha em cima, tá vendo? O valor é igual, a direção é igual, o sentido é oposto. A toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. A consequência é diferente, pode ser diferente. A terra puxa a maçã cai. A maçã puxa a terra, nada acontece com a terra. Nem sente cócegas. Por quê? Porque são materiais diferentes, tamanhos diferentes, corpos diferentes. A pedra quebrou o vidro. Fez 50 no vidro, quebrou o vidro.
O vidro não quebrou a pedra. Quanto que o vidro faz na pedra? Os mesmos 50. A toda ação tem uma reação de mesmo valor. É que a pedra é menos frágil, ela vai resistir mais. É isso. Então, cuidado. O valor da força é o mesmo, a direção é a mesma no sentido oposto. A consequência é diferente. Ok? Bom, a toda ação, então, tem uma reação. O foguete joga os gases de propulsão, os gases de propulsão jogam o foguete. Aliás, essa semana, o que acontece no planeta sempre importante, essa semana, depois de muito tempo, os norte-americanos mandaram para a Estação Espacial Internacional, lançado a partir de seu próprio território, né? Num acordo da NASA com a SpaceX, né? Que é uma multinacional baseada nos Estados Unidos, então uma empresa particular em associação com a NASA, lançando o seu foguete. Isso, ou seja, aqui depois nós conversamos mais, mas isso é a nova corrida ao espaço, né? Chegar à Lua no futuro, para no futuro não tão distante assim chegar a Marte. Este é o plano e essa é a corrida espacial dos tempos atuais. Bom, mas segue o jogo, prof. Ele empurrou os gases para baixo, os gases empurrou ele para cima. Ok, tínhamos falado um pouco disso. Eu empurro o chão me empurra. A força que eu troco com o chão é uma força de atrito. Eu empurro o chão me empurra. O atrito não é sempre contra o movimento. Nós vamos estudar o atrito especificamente. A roda empurra o chão empurra a roda, ou seja, o carro. A roda que está ligada ao motor. Então, a toda ação tem uma reação de mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. Tudo bem, queridos? E falamos também que a ação e reação são sempre forças do mesmo tipo. Então, peso com peso, normal com normal, tração com tração e assim por diante. Foi um pouco disso, falamos já disso. Ok, então vamos aqui. Acho, se eu não me engano, paramos por aqui. Esta imagem que eu estou mostrando está errada, ok? A pessoa está empurrando o carro, a toda ação tem uma reação. Essa é uma questão antiga da FUVEST, e toda a questão antiga da FUVEST, não só as antigas, são sempre, pela importância que a FUVEST tem, são muitas vezes relembradas e adaptadas em outros vestibulares, inclusive vestibulares de ponta. E essa foi rememorada numa questão do Enem. Olha só, mas primeiro, qual era a questão da FUVEST? A questão antiga da FUVEST era: alguém estava assistindo uma aula de física, acabou a aula no cursinho, essa é a descrição da questão. E aí ele fala que o cara pegou o carro, deu carona para um amigo e foram embora, só que no meio do caminho o carro parou. E falou: olha, preciso empurrar o carro. Vamos empurrar o carro, o amigo dele disse. Ele fala: não vamos, porque não adianta. Porque se eu fizer, acabei de aprender a ter essa aula, se eu fizer 50 de ação, vai ter uma reação de 50. De mesmo valor, mesma direção, sentidos opostos. 50 menos 50 dá 0. Está parado, continua parado. Se eu fizer 100, vai ter uma reação de 100. Cancela, continua parado. E ele descreve essa historinha. E aí, evidentemente, está errado. Todo mundo aqui já empurrou carro na vida ou riu de alguém que estava empurrando. Isso é feio, viu? Rir dos outros. Mas tá bom. Aí a pergunta era: aonde está o erro do raciocínio dele? A minha pergunta é: aonde está o erro do meu desenho? Queria que você digitasse. Meu desenho, esse desenho que está na tela está errado. Aonde está o meu erro? Por favor, falem aí. Podem falar comigo, tá, gente? O tamanho da seta é o mesmo, porque toda ação tem uma reação de mesmo valor. Então,
O Miguel está perguntando, não, Pedro está perguntando se era o tamanho da seta. Não, não é o tamanho da seta. Vamos lá, mais sugestões. Ação e reação nunca se anulam, Giovana. Perfeito. Aonde está o erro do meu desenho? Davi, é verdade que tem atrito, mas nessa questão, na verdade, ele dizia para desconsiderar todas as outras forças, tá? É isso aqui, Lucas. Perfeito. A força CP do carro na pessoa está no lugar errado. Diz Lucas, deveria estar na pessoa e não no carro. As setas estão no meio do carro, não deviam estar as duas no meio do carro, ok, tem razão, Beatriz. E o Eric, as forças têm que estar... na verdade, como eu não estou... ele tem atrito, evidente, mas ele manda, na verdade, na questão, ele fala, acontece só essas duas, então, nem preciso, tá? Posso desenhar no meio do corpo mesmo. Bom, então voltemos. É assim, o que eu tô dizendo aqui, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte: este desenho está errado porque o cara faz uma força no carro. O carro reage no cara, não nele mesmo. Ação e reação nunca se cancelam. Por quê? Porque elas são sempre corpos diferentes. Ó, ele empurra o carro empurra ele. Então, ele empurra o carro vai para frente. O carro empurra ele só não vai para trás ou não escorrega porque tem atrito. Mas perceba, por que ação e reação nunca, e aqui é fundamental, ação e reação nunca se cancelam, nunca se anulam, como foi dito aqui. Ação e reação nunca se porque diferentes. Se eu chuto a bola, eu faço uma força na bola. A bola faz uma força em mim, no meu pé. Ação e reação jamais se cancelam, porque estão sempre em corpos diferentes. Prof, então, se a resultante das forças num corpo for zero, é porque essas forças estão se cancelando, não são ação e reação. Muito cuidado. Ação e reação são sempre em corpos diferentes. Por isso, elas nunca façam um asterix aí, uma ideia fixa, aquilo que você quiser. Uma ação e reação, elas nunca se cancelam. Ok? Tranquilo? Belezinha? Porque elas estão sempre em corpos diferentes. Se são duas forças no mesmo corpo, eu já sei então que elas não são ação e reação. Foi? Tranquilos? Dúvidas? Bom, se tudo bem, o exercício 1, página 53. Esse não, esse é 1. Exercício 1, página 53, diz assim: durante uma faxina, questão do Enem, inspirada na questão da FUVEST. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho diz ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta, e assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Bom, eu vou ler aqui as alternativas e você digita para mim qual é a correta, ok? A força de ação é aquela exercida pelo garoto. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. E E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Alternativa, lindo, 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 lindo. Muito lindo. Perfeito. Percebe que é o mesmo exercício do carro? É o mesmo exercício do carro. Ação e ação nunca se anulam, porque elas estão
são um par de ação e reação, nunca se anulam, porque elas não atuam no mesmo corpo, elas estão sempre em corpos diferentes. Tranquilinho? Ó, uma questão do Enem, importante essa questão, que foi aonde? Nada mais do que uma adaptação de uma questão de segunda fase, ok? No da Unicamp, não tinha, da FUVEST, não tinha alternativa, era uma questão de segunda fase. Eles adaptaram, né, colocaram alternativas aqui. Belíssima questão, Enem PPL. Olha só, privados de liberdade. Exercício 2, esse aqui mais, vamos dizer que mais impreciso, mas dá para fazer. As tirinhas, em geral, buscam retratar situações do cotidiano de forma irônica ou cômica, como na cena retratada a seguir, envolvendo a turma da Mônica. Cebolinha quer parar de torcer para a Mônica, o Cebolinha está lá caindo. Bom, considerando o sistema, todo exercício de física que tem uma piada, a gente gasta meia hora rindo, só que não, e aí vamos para o exercício. Considerando o sistema, todos os personagens envolvidos na cena, em equilíbrio, utilizando como base o princípio da ação e reação, análise de algumas forças presentes na situação leva à constatação que... Queria entender... Vou voltar só um pouquinho. Lucas está me perguntando o que estava errado na letra D. Na letra D da questão anterior, né, Lucas? Vamos lá. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não. Ação e reação são sempre do mesmo valor, mesma direção e sentidos opostos, Lucas. Olha só. Se eu faço 100 no carro, o carro reage com 100. Se eu fizer 10, ele reage com 10. O que acontece é a consequência diferente. Quando eu faço, por exemplo, 100, a história da pedra, né? Quando eu falar, joguei a pedra, a pedra quebrou o vidro, mas o vidro não quebrou a pedra. Pensa assim, então a força na pedra foi menor. Não. É que o vidro é de um material diferente do que a pedra. Ok? Então, o valor é sempre o mesmo em ação e reação. Sempre. Neste caso, o carro tem roda. E aí, então, ele vai para frente. Dependendo do sapato que eu estou, eu vou ter mais dificuldade, não vou para trás, porque vai ter um atrito ali maior. Mas o valor da ação e reação, sempre do mesmo valor. Legal, beleza, muito bom. Meus queridos, minhas queridas, olha só. Ih, já fui, né? Que droga. A força que a Mônica... Bom, vamos voltar aqui. Estou pensando aqui, né, nas questões de humanas, cai lá Armandinho, cai cada questão legal, né, de charge que sempre coloco como na física, nunca cai uma muito legal, né? Raríssimas. Mas tudo bem, vai, voltamos, concentra. Olha só, eu posso pensar assim, já vamos falar de força em corda, mais precisamente, mas eu vou, na maioria das vezes, eu vou pensar na corda ideal como transmitindo a força. Então, a Mônica puxa eles através da corda, eles puxam a Mônica através da corda. Mas eu posso pensar também só Mônica e corda. Por exemplo, a Mônica puxa a corda puxa a Mônica. Então, se eu olhar só nesse pedacinho, a Mônica puxa a corda puxa a Mônica. A força que a Mônica exerce sobre a corda e a força que a corda faz sobre a Mônica formam um par de ação e reação. Lembrar que ação e reação são sempre em corpos diferentes. Tudo bem? Esse não é um dos melhores exercícios, mas ok. Dúvidas, dificuldades, questionamentos? Indagações. Bom, se tudo bem, já na semana passada, né, porque eu esperava, eu achei que a gente ia avançar um pouco mais, mas sem pressa, né? Independente de qual é, aqui a gente, sem pressa nenhuma, não podemos correr para não perder você no caminho. Então, mas eu já tinha postado lá uma série de exercícios, uma série curta de exercícios sobre ação e reação, né? Lá que eu digo é aqui no plural. Bom, se tudo bem, queria ver com você o seguinte, completar aqui, que é assim. Peso e normal
não são par de ação e reação. Vamos por partes. Este bloco, que está em cima de uma mesa, ele tem uma força-peso. A terra puxa ele. E ele tem uma normal. Vamos lembrar? Peso sempre vertical para baixo. Normal, sempre 90 graus com plano. Neste caso, por coincidência, o 90 graus com plano fez com que ela ficasse desse jeito. Peso e a normal estão um contra o outro. Peso e normal não são sempre iguais em valor, tome cuidado. Aliás, a normal não é vertical para cima. Nesse caso coincidiu. Mas é muito comum as pessoas, como tem muito exercício que o peso é normal, se cancela e tem o mesmo valor, a galera, muita gente acaba achando ou associando como se fosse ação e reação. Não são. Peso é força da gravidade. A terra puxa o bloco puxa a terra. Normal é a força com que o bloco troca com o chão ou com a mesa. Então é assim, ó, vamos separar, na verdade estão desse jeito, eu vou separar só para poder enxergar melhor. Este cara tem um peso. Quem faz o peso no bloco? A terra. A terra puxa o bloco puxa a terra. Nada acontece com a terra, né? O bloco cai. Nada acontece se não tiver a mesa, o bloco cai. Com a terra nada acontece, não sente nem cócegas. Eu só coloquei esse menuzinho para chamar de vetor oposto, né? Um contra o outro, só isso. Mas, na verdade, ação e reação são sempre do mesmo tipo. Então, se o bloco recebe um peso, ele também faz um peso. A terra puxa ele puxa a terra. Bom, mas ele está apoiado aqui na mesa. Ele faz uma força de apoiar-se na mesa. Ele faz uma normal. E a mesa faz uma normal nele. Então, muito cuidado. Aonde está a ação e a reação? O peso do bloco, quem fez o peso no bloco é a terra. Então, a terra puxa ele puxa a terra. A reação está no centro da terra. E a normal? A normal é o bloco com a mesa com o bloco. Então, ação e reação, bloco e mesa. Ação e reação, da força-peso, bloco e da terra. Vamos insistir. Então, assim, quem é ação e reação? Os vermelhinhos com o vermelhinho, o azulzinho com o azulzinho. Peso e normal não são ação e reação. Peso e normal não são par de ação e reação. Ok? Não são. Isso é bem importante. A imagem da sua apostila é essa aqui. Um vaso com flores em cima de um móvel, né? Chamado criado mudo. Ele tem um peso, ele tem uma normal. Reações. Vou separar, chama de diagrama livre de forças. Separando. O bloco tem um peso, reação do peso na Terra, centro da Terra. A mesa faz uma força no móvel, o móvel faz uma força na mesa. Lembrar que normal e atrito formam uma força chamada contato, não é isso? Como não tem atrito aqui, o contato e a normal são a mesma força. Bom, vamos insistir então, peso e normal não são par de ação e reação. Não, é peso com peso, normal com normal. Aliás, insistir, para ser ação e reação tem que ser do mesmo tipo, peso com peso, normal com normal, atrito com atrito, tração com tração e assim por diante. Muito bem. Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Ó, vou insistir com você, né? Aqui de novo, ali. O menino. Vamos lá. Questão antiga também. O menino está em pé em cima de uma mesa que se encontra apoiada no chão. Atenção para a pergunta, que não é que você tem aí. Eu quero que você digite. A reação do peso do menino é a força que o menino aplica na mesa, que a mesa aplica no menino, a terra aplica no menino, o menino aplica na terra ou a mesa aplica no chão. Volta. O menino tem um peso.
a reação do peso do menino é a força que quem faz aonde? Alternativa A, B, C, D ou E. Você digita, já está digitando, e eu estou aqui lendo. Vai fundo. Opa, temos diferenças entre nós. Ok. Adoro quando tem diferença entre nós. Mais alguém? Vamos lá, gente. Coragem, a vida é bela. E a física é linda. Ok. Ok. Então vamos lá. O menino, só para não termos dúvidas, o menino é o meu bloco, né? Então o menino tem um peso, ele recebe uma normal. O menino faz na mesa uma normal, recebe uma normal. O menino recebe um peso, aonde está a reação do peso do menino? No centro da Terra. Então, cuidado com a frase. A reação ao peso do menino é a força que o menino aplica na Terra ou que a Terra aplica no menino. Ele quer a reação do peso do menino. A reação do peso do menino é que o menino aplica na Terra. Só tivemos uma letra D. Vou voltar aqui, interpretação de texto. Muito cuidado. Segundo pesquisas, FUVEST, 70% erra a questão por interpretação de física, por interpretação de texto. Ó, a reação ao peso do menino é a força que ele não perguntou aonde está a reação. A reação ao peso do menino, a reação a este peso aqui do menino, é a força que o menino faz no centro da Terra. O menino aplica na Terra. Preciso saber se vocês me entenderam, já que clica nele. Sim, não, sim, vai. S ou na N, vai. Fala comigo, pelo amor de Deus. Todos entenderam? Ih, me abandonaram. Ok, ok, ok. Lindo, lindo, lindo. Tudo bem? Tranquilo? Cuidado com a pergunta aqui, né? Legal. Se tudo bem, se você me entende, beleza, sim, ok. Né? Aqui para ficar bem claro. Ó. Bom, meus queridos, eu dizia que a gente fez alguns exercícios. Eu coloquei uma série de exercícios. Aqui é lá na... Deixa eu só ver uma coisa. Tudo bem? Só para eu ficar olhando o tempo. Muito bem. Antes de eu ir para a próxima aula, queria ver com você esta aqui. Queria fazer 3 questõezinhas da série. A nossa série 1 dizia assim: no estudo das leis dos movimentos, ao tentar identificar pares de forças de ação e reação, são feitas a seguinte afirmação. Quando eu chuto a bola... Bom, não, ali tem uma do chute na bola. Então, quando eu empurro um armário, o armário reage em mim. Eu fiz uma força no armário, o armário fez uma força em mim. Ok? Ação e reação é nos corpos que estão trocando força, que estão envolvidos. Vamos lá. Ação. E é força, não pode ser consequência. Ação. A Terra atrai a Lua. A Terra faz uma força na Lua. Reação. A Lua atrai a Terra. A toda ação tem uma reação. A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Verdade verdadeira. Legal. Muito bom. 2. Ação. O boxeador golpeia o adversário. Reação. O adversário cai e chora. Não, aí não é reação. Ação e reação para nós é força. Ok? Ele cair é uma consequência. Ele pode cair, pode não cair, ele pode chorar, pode não chorar. Certinho? Então, ação e reação, por isso o 2 é falso. Ação e reação tem que ser força. Empurrar, puxar, chutar. O pé
chuta a bola, ação. A bola adquire uma velocidade não é força, e entra no ângulo esquerdo do gol. E aí o jogador, depois de fazer esse gol lindo, ainda tira a camiseta e mostra o que ele está apoiando nesse momento que acontece no planeta, e especialmente nos Estados Unidos. Muito bom, bela jogada ontem. Mas não é disso que estou falando, prof. É falsa aqui. É falsa por quê? Porque adquirir velocidade, ser gol, é consequência. Não é, muito cuidado, não é força. E o último, sentando na cadeira, eu empurro o assento para baixo. Eu, neste momento, estou empurrando a minha cadeira para baixo. E o assento, então, reage e me empurra para cima. Ação e reação, verdade verdadeira. Por isso, era 1 e 4. Por isso, letra D. Bom, tudo bem aqui juntos? Foi? Sem grandes problemas? Eu vou seguir, então. Vou para a aula seguinte, se não temos dúvidas. Vamos para começar a aula 19. É isso. Vamos para 19. Deixa eu falar só do carro, então. Deixa eu me falar da questão do carro. Só uma coisinha aqui. Cavalos. Puxando a carroça. Vamos aqui colocar agora não só aquelas duas forças, mas aqui colocar várias forças. Não todas, para não ficar muito poluído o desenho. Os cavalos, eles empurram o chão para trás. Isso aqui isso aqui é consequência e não ação e reação. Tome cuidado, né? Coloquei um monte de coisa aqui, aí é consequência e não ação e reação. O que é ação e reação? O cavalo empurra o chão empurra o cavalo. A força que eu troco com o chão na horizontal é uma força de atrito. Então, o cavalo empurrou o chão, o solo, e o solo empurrou o cavalo. O cavalo puxa a carroça puxa o cavalo. Força em corda, cabo, eu chamei aqui de tração. Bom, prof, mas se isso é verdade, por que ele vai para frente? Como é que isso vai para frente se esse e esse tem o mesmo valor? Se esse e esse tem o mesmo valor? Porque o resultante não é com ação e reação, né? O resultante é com as forças no cavalo. Então, como a vermelha é maior que a azul, o cavalo vai para frente. Mas tem mais forças aqui acontecendo. Olha só. Quando eu tenho uma coisa sendo arrastada, diferente das patas do cavalo, as patas do cavalo estão empurrando o chão para trás, então ele recebe uma força para frente. Agora, as rodas não, as rodas são arrastadas, como se fosse esse bloco aí. Lógico que é diferente, que ela gira. Mas se eu tenho alguém que está sendo arrastado para frente, escorregando para frente, aparece nesse cara um atrito para trás, contra escorregamento. Então agora tome cuidado, veja se você me entende, agora é mais complicado. Esse cavalo empurra o chão empurra o cavalo. Beleza. As rodas aqui não estão ligadas a nada. Então elas estão sendo simplesmente arrastadas para frente. Então tem nelas um atrito para trás. Até aqui você me entende? Mas, prof, se tem uma ação, tem que ter uma reação. Tem razão. Se o chão fez uma força de atrito para trás na roda, a roda faz uma força de atrito no chão para frente. Por favor, perceba, eu tenho dois atritos, chamei de A1 e de A2. Só que um é o cavalo empurrando o chão empurrando o cavalo. O outro é o cavalo, a roda sendo arrastada para frente, por isso um atrito na roda para trás. Eu não desenhei aqui peso normal para não poluir o desenho. Muitas forças, prof. Se eu olhar só para o cavalo, tem duas forças. Peso normal não estou desenhando como eu disse. Como a de atrito 1 é maior que a tração, o que acontece com o meu cavalo? A resultante vai ser para frente, ele vai acelerar para frente.
Tudo bem? Por que você está falando dessa história? É igualzinho, mas é diferente. Se ao invés de eu ter cavalos, tivesse um trator e puxando algo assim. Se as rodas do trator estão ligadas ao motor, o motor, as rodas empurram o chão, porque o motor faz as rodas empurrar o chão empurra as rodas. E este cara aqui está sendo arrastado para um puxa o outro puxa um. E esse cara está sendo arrastado para frente, tem um atrito nele para trás. É igualzinho. Mas ainda não cheguei onde eu quero. Se eu tirar esse bloco e colocar uma roda que não está ligada ao motor, este cara empurra o chão empurra esse cara. Olha lá, é a mesma coisa. Bom, tudo isso para dizer para você o seguinte: um carro tem 4 rodas. Quando ele é uma tração dianteira, só as rodas da frente estão ligadas ao motor. Se ele é uma tração traseira, só as rodas de trás estão ligadas ao motor. Se é um carro 4x4, tração nas 4 rodas, bom, as 4 rodas estarão ligadas ao motor. Então, se só as rodas da frente estão ligadas ao motor, as rodas da frente fazem uma força para trás, porque o motor empurrou a roda para empurrar o chão para trás. O chão empurra elas para frente. Na tração dianteira, é isso que está acontecendo. E as rodas de trás? Elas não estão ligadas ao motor, elas são apenas arrastadas. Como o carro está indo para frente, elas vão ser arrastadas para frente. Então, elas recebem um atrito para trás. Toda ação tem uma reação. E aí meu carro faz isso. Tração dianteira é a roda da frente que empurra o chão empurra a roda. A de trás é apenas arrastadas. Por isso que nessa questão é de exercício de roda tração dianteira. Aqui tem um probleminha, né? Do jeito que ele desenhou, não está muito claro se está no chão ou se está na roda, mas era na roda que ele queria, por isso que era a alternativa B de belezinha. Dúvidas, dificuldades aqui. Tem uma reação para velocidade nesse carro? Lucas, olha só. Lembre-se que ação e reação é apenas força. Velocidade, apesar de ser vetor, é a consequência de para onde ele está indo. Ok? Então, ação e reação é só para força. Não tem reação de velocidade, não tem reação de aceleração. O que tem ação e reação para força. Legal? É que como a velocidade ali também é um vetor, né, nos dá uma impressão também que teria que ter. Tomar esse cuidado só. Legal, muito bem. Se tudo bem, queridos, tranquilos? Foi? Se você me entendeu até aqui, nós podemos, para não só sair um pouquinho, para você não... Ah, tá, antes. Vamos ver se você me compreende agora. Nós vamos para a aula 19, ok? Meus queridos, imagina que eu tenho aqui dois blocos. Tenho aqui algo e tenho aqui um outro algo. Eu vou empurrar este cara. Estou fazendo aqui neste cara uma força. Vou empurrar esse cara. Olha o que vai acontecer. Os dois vão se mover juntos, ok? Então, deixa eu fazer aqui para você. Ó, eles estavam parados e eles arrancam juntos.
Eles vão acelerar juntos. Deixa eu me mostrar de forma decente para você aqui. Muito bem. Vamos lá. Por favor, aula 19. É assim. Vimos a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton. Agora nós vamos para aplicações das leis de Newton. Tudo bem? Então eu vou aplicar as 3 leis. Vamos lá. Eu já sei força-peso, sempre vertical para baixo. Toda vez que tem corda, tem uma tração. Toda vez que eu tenho um corpo apoiado, tem uma normal. Esta normal, ela é sempre 90 graus com um plano. Toda vez que tem mola, tem uma força na mola. Chama força elástica. Eu cheguei a falar, bom, e toda vez que eu tenho escorregamento ou tendência de escorregar, tem uma força de atrito. Toda vez que eu entro num líquido ou num gás, tem um tal de empuxo. Ou se eu estou me movendo dentro do ar, tem uma força de arrasto no ar ou no líquido. Bom, na verdade, nós falamos dessas forças. Vamos falar aqui, vamos usar especificamente peso, tração, normal, elástica e atrito. Então vamos nelas. Eu tenho as forças que eu conheço, eu sei achar resultante das forças e sei que, e aí essa parte mais importante da história, toda vez que você pegou um exercício, isso é o mais importante que eu estou falando hoje. Somando tudo. Talvez nas últimas semanas é que uma coisa depende da outra, evidentemente. Mas eu peguei um exercício, envolve forças, sua preocupação, ou a resultante das forças é 0, ou a resultante não é 0. Primeira lei de Newton. Se ele falar para mim que está em repouso e continua em repouso, a resultante das forças é 0. Se ele falar para mim que está em linha reta e uniforme, a resultante das forças é 0. Sim, é a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Mas eu peguei um exercício. Ele falou assim para mim, olha, a resultante das forças é 0. Ele me deu as forças, eu calculei a resultante, deu 0. Opa, está em repouso ou está em MRU. Mas se ele falou a palavra equilíbrio, resultante 0. Mas se ele falou para mim que eu estou acelerando ou estou freando, ou mesmo estou fazendo curva, mas a gente vai fazer hoje em linha reta, por isso acelerando ou freando, a resultante das forças não é 0. Vou brincar de quê? RMA. Então, juntamos aquelas duas coisas que vimos. O tempo inteiro que eu tenho um exercício que envolve forças, na minha cabeça ou a resultante é 0, ou a resultante é diferente de 0. Se for diferente de 0, RMA. RMA em que o A é em módulo, ok? Sem sinal. Aceleração é em sem sinal, é em módulo. Bom, vamos nessa. Quando eu tenho curva, também a resultante não é 0. Mas hoje estamos falando só de linha reta por enquanto. Segundo a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Se eu estou parado e continuei parado, resultante 0. Se eu estou parado e acelerei, ou já estava acelerando em movimento, ou freando, ou fazendo curva, a resultante é diferente de 0. Esta é a imagem da apostila, página 55. Bom, vamos lá. Primeiro, imagina que você está vendo um show, um Se Vira nos 30, ok? E aí o cara foi lá e ele foi fazer o show. O show é o seguinte, show emocionante. Ele está aqui sobre pregos e em cima dele tem um grande paralelepípedo. E o amigo vai dar uma martelada. Olha que show emocionante. O amigo fez aqui uma força. Fez uma força e aconteceu o seguinte. Quebrou. Amor da minha vida. Se ele fizer 50 de força, imagina que
que ele fez lá uma força, e aí no peito do colega dele vai aparecer uma força menor. Porque imagina a seguinte historinha. Eles foram lá participar do Se Vira nos 30. Fizeram o show, ele deu uma martelada aqui, uma marretada e quebrou, ok? Foram para a final. No dia da final, eles estão muito nervosos. E aí, eles, na hora do show, eles esqueceram apenas de uma coisa: de levar o concreto. Mas o show tem que continuar. Amor, muda alguma coisa? Muda alguma coisa se ele der uma marretada? Eu disse que quando ele deu uma marretada de 500 newtons, chegou no peito do coleguinha dele apenas 50. Não que seja recomendado brincar disso, mas ele faz 500 de força. Como tinha um concreto no meio do caminho, o coleguinha recebeu apenas 50 de força. Foram para a final e no dia esqueceu o concreto. Me diga, muda alguma coisa? É isso aí. Davi diz, quebra a costela, se for só quebrar a costela tá bom, Davi, mas ok, o show tem que continuar, né? Como se o show tem que continuar, você imagina que vai mudar o quê? Vai mudar, no mínimo, o palco vai ficar, né, um pouquinho assim, né? Eu sei que é um pouco, né? Mas vai ficar molhadinho, vai ficar meio, né? Por quê, prof? Eu não entendi o que você está falando, nunca entendo o que você diz. O concreto, se ele for marretar, é diferente levar uma marretada com concreto ou sem concreto? Lógico que é. Lógico que é. Evidente que é. Então, assim, a história é maluca, só para dizer para você, quando eu estou aqui, quando o cara está aqui empurrando este bloco, que está junto com outro bloco, quando ele faz uma força aqui e empurra, os dois vão acelerar juntos. No entanto, se ele está fazendo 500 de força, no bloco azul não chega os 500. Não chega. Chega menos. Como assim, prof? Se eu estou fazendo 500 aqui, eu não estou fazendo 500 lá também? Não, não. É como se o bloco que está na frente, ele amortecesse um pouco a força. O que os dois vão ter de igual, neste caso? Na maioria das vezes, inclusive. Vão ter a mesma aceleração. Eles estavam parados e aceleraram. Mas muito cuidado, muito cuidado. A força que o azul recebe é menor que a força que o cara está fazendo no verde. Bom, vamos parar aqui. Ele estava parado e acelerou, né? Só congelei a imagem. Se ele estava parado e acelerou, significa que os dois aceleraram igual. Se ele acelerou, não é resultante zero. Então, vou brincar de RMA. Se ele estava parado e tivesse continuado parado, resultante era zero. Como aqui ele estava parado e entrou em movimento, ele acelerou, os dois aceleraram, vou brincar de RMA. Agora, resultante não é zero. O cara fez uma força-fão. Ó, para resolver o exercício, 2 métodos. Um é assim. Vamos imaginar que aqui tem peso normal, ok? Aqui eu estou desprezando um atrito, ok? E aqui tem peso normal que estão se cancelando, por isso que eu não desenhei. Nem sempre ela se cancela, é sempre bom lembrar. Mas já vou desenhar aqui. Mas aqui eu tenho uma força F, que está empurrando esse bloco que empurra esse. Eu posso fingir assim, vou fingir que esses dois corpos são um só. Aí eu posso brincar de RMA, fingindo que os dois são um corpo só. Ou posso, mas o que está acontecendo de verdade? Na verdade, o que está acontecendo é que eu estou aplicando uma força no verde, que é Fão. O verde faz uma força no azul, vou chamar de F', e o azul reage no verde com o mesmo F'. Na verdade, menos F', vou colocar F' para não confundir na hora da conta, tá bem? Eu fiz uma força no verde, o verde empurra o azul reage no verde, porque a toda ação tem uma reação. Você dirá, bom, mas tem normal e tem peso aqui. Como elas estão se cancelando,
porque estão apoiadas, eu não estou nem desenhei. Bom, importante, ó, se eu olhar só para o azul, quem vai ser a resultante das forças no azul, hein? Normal cancela com peso. Quem vai ser a resultante? O F'. Mas se eu olhar só para o verde, normal e peso também cancelam. Quem vai ser a resultante aqui? Ah, tem uma contra a outra. Vai ser um menos o outro. E não dá zero porque eles estão acelerando. Bom, por favor, perceba. Você deve estar pensando, bom, mas aonde está a reação do Fão? A reação do Fão está no cara que empurrou. Mas essa matéria chama-se aplicação das... o chamar conhecido como exercício de blocos. Eu vou estudar os blocos e não o cara. Por isso eu nem vou desenhar as forças no cara. Primeiro, lembre-se que eu desenho a força em quem recebe a força. Então, o cara fez uma força no bloco verde. O bloco verde fez uma força no bloco azul. O bloco azul fez uma força no bloco verde. Vou brincar de quê? De ação e reação. Eu sei que eu estou falando, mas ainda está complicado. Sim, vou tentar traduzir agora para você direto com um exercício. Direto com um exemplo numérico para te facilitar. Então veja se você me entende. E aí a gente abre para a gente conversar. Esse cara está fazendo uma força nos dois. Não desenhei do jeito que eu gosto, mas é que muitas vezes é assim que vai aparecer. Mas, na verdade, eu sempre desenho no corpo que está recebendo a força. Tanto que na sua apostila o desenho está correto. Bom, vou imaginar que esses dois corpos, o bloco verde tem 3 quilos de massa, o bloco azul tem 7 quilos, e que aqui eu tenho 20 forças, é o que eu estou fazendo. O Fão é a força que quem estava lá fora estava empurrando. 20 newtons. Dois jeitos. Se eu olhar, posso fingir que é um corpo só. Se eu fingir que é um corpo só, eu não estou olhando nem lá dentro. Ou seja, eu estou fazendo uma força de 20 num corpo de quanto? Se os dois são um só, um é 3, o outro é 7, então, na verdade, é um corpo de 10 quilos. Tudo bem? Agora eu posso olhar dentro. Se eu olhar dentro, o verde está recebendo 20, o azul está recebendo um Finho, e o azul reage no verde com Finho. Ok? Estamos juntos? Bom, primeiro jeito de fazer. Vou aplicar, tem normal e peso que vão se cancelar. Vou aplicar, posso olhar para um, posso olhar para o outro. Vamos ao que interessa, prof. Vamos. Eu tenho alguém empurrando 2 blocos. Tá, isso eu entendi. Só que, na verdade, eu empurro primeiro. Porque a força, igual o cara lá que recebeu uma retada, a força que eu faço é no primeiro corpo. O segundo corpo recebe uma outra força, menor. É como se o bloco da frente amortecesse. Se o bloco verde faz uma força no azul, o azul faz uma força no verde. Primeiro jeito. Eu quero o quê? O que você quer, afinal de contas? Quero calcular a aceleração dos dois. Estavam parados, agora aceleraram. Que aceleração eles têm? Segundo, quanto de força chega no azul? Ou quanto de força o bloco verde faz no azul? E que o azul faz no verde, já que é ação e reação. Primeiro jeito, vou fingir que é tudo um corpo só. Ó, pus esse retangulão aqui, transparente, com as bordas em preto, para você entender. Vamos fingir que é um corpo só. Eu não estou considerando peso normal, porque eles estão apoiados, vão se cancelar. Vamos lá. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 3 e 7. Então, se é um corpo só, a massa é 3 mais 7. A força que esse corpo só está recebendo é 20. 3 mais 7 é a massa total. 20 é a força que ele está recebendo. Estou desprezando o atrito, então essa força que ele está recebendo é a resultante. Quero achar a aceleração. 3 mais 7, 10. Passo 10 dividindo. 20 por 10 vai dar 2. Achei a aceleração. Vamos devagar, prof? Vamos. Eu primeiro fingi que isso é um corpo só. E aí apliquei o RMA.
fingindo que é um corpo só, a força que tem aqui, então estou olhando só lá em cima, a força que tem é só o Fão que ele está empurrando, que ele me deu, 20. Ah, beleza. 20, a massa total, porque eu estou fingindo que é um corpo só, 3 mais 7, 10. Aí eu achei a aceleração de 2. Que é a aceleração do conjunto, que é a aceleração do verdinho, que é a aceleração do azulzão. Beleza, prof. Mas eu quero achar também a força que um faz no outro, o outro faz no um. Belezinha, vou brincar de arremear de novo. Só que agora eu vou olhar lá dentro. Ou seja, vou olhar para a linha de baixo que eu desenhei aqui. Ou vou olhar para o azul, ou vou olhar para o verde. Por favor, agora toma cuidado, muito cuidado, que as pessoas acabam decorando sempre do mesmo jeito. Não é. Eu preciso desenhar as forças. Se lá no primeiro eu não precisei, beleza, agora eu preciso. Ó, o verde recebeu um Fão, aí o verde fez um Finho no azul, o azul fez um Finho no verde. Agora eu vou brincar de RMA. Em quem você vai fazer o RMA? Vou olhar no azul, só no azul. Normal e peso eu nem estou olhando que estão se cancelando. Se é só no azul que eu estou olhando, quem é a resultante? É o Finho. Então, no lugar da resultante, eu vou escrever Finho. No lugar da massa, eu vou escrever a massa do azul apenas. Só estou olhando para ele. 7. E a aceleração, eu já sei, já calculei a aceleração. Ah, agora sim, ó. Tirei normal e peso para não ficar muito poluído o desenho. Normal e peso estão se cancelando nesse caso. Então, a resultante é o Finho. Então, Finho igual a 7 vezes A. Finho igual a M vezes A. Finho igual a 7 vezes A. Quem é a massa do azul? É 7. O A é 2. 7 vezes 2, 14. Acabo de descobrir quanto vale a força que o bloco verde faz no bloco azul. Queridos, dúvidas até aqui? Falem comigo, por favor. Quando entra o matematiquês, muitos têm mais dificuldade. Dúvidas? Vamos lá? Estou esperando suas dúvidas. Falem comigo. Deixa eu olhar aqui a hora. Tá tranquilo. Bom, como as dúvidas não estão aparecendo, eu tenho uma pergunta para você. Acabei de descobrir, quero que você digite para mim, sem fazer nenhuma conta. Eu descobri que o azul, que o verde faz no azul, um Finho de 14 newtons. Quanto que o azul faz no verde, então? Digita aí para mim, por favor. $14 newtons. É isso aí. É isso aí. Perfeito. 14 newtons. Por quê? Porque é ação e reação. Tudo bem? Meus queridos, queria chamar sua atenção, até o jeito correto de escrever, não vou ficar fazendo assim, mas o jeito mais correto de escrever é finho, também é finho, né? Menos é finho porque é o vetor oposto, né? Eu tenho medo de aqui você se confundir com esse sinal aqui. Mas podia ser um FAB, FBA, por exemplo. Ok? Mas é isso, 14 newtons e a aceleração é a mesma. Perfeito, Davi. É isso aí. Bom, se vocês me entendem, prof, por que aqui alguns olham para... Alguém olha para cá agora e fala, já sei, o Finho é sempre a massa vezes a aceleração. Não, não é. Cuidado. Por que o Finho foi esse M vezes esse A? Porque eu estou olhando no desenho da força e a resultante no azul é o Finho. E se eu tivesse escolhido verde, hein, prof? Como faria? Se eu tivesse escolhido verde, seria assim. A resultante seria o Finho? Não, tem duas forças. Se eu tivesse escolhido verde, eu tenho o Fão para um lado e o Finho para o outro. Então, a resultante MA não seria Finho igual a MA. Seria uma força menos a outra, vezes o MA. Ó, vou lá. Fão que é 20, menos Finho, igual a M do verdinho, vezes o A.
O A eu sei que é 2, né? Troquei de lado, trocou o sinal, vai ficar os mesmos 14. Tanto faz qual que eu escolho, só tomo um cuidado. Por que eu tenho que desenhar? As pessoas acham, alguns que têm mais dificuldade no fisiquês, olha para cá e pensa, sempre é φ igual a MA, ou sempre o da direita. Não é. Perceba que nós estamos fazendo sem atrito para começar, depende de onde ele está empurrando, depende... Então, eu tenho que desenhar a força de F para descobrir, aqui só tem F, beleza, posso fazer F MA. Não, aqui tem o F e o F, então um menos o outro é igual ao MA. Esse é um método. Talvez você tenha aprendido de outro jeito, que é assim, esse é um jeito. Finge que é um corpo só e depois faz o RMA de tudo, depois faz RMA para um só. Outro jeito. Em vez de fazer RMA de tudo, esquece o negócio de tudo, já faz o desenho com as forças, a gente faz separado para ficar mais claro o desenho, ok? Mas alguns vão aqui mesmo, né? Esse empurra esse empurra esse. Bom, mas olha só para os blocos separados e não para o todo. E brinca de RMA. Vou fazer o RMA desse, F menos F sobre M vezes A. Vou fazer o RMA desse, F igual a M vezes A. Então, ao invés de eu fazer o todo e um só, qual é o melhor jeito? O que você quiser. Aquele que você achar mais fácil, ok? Ao invés de um método faz para tudo, depois faz para um só. Só não esquece, tem que desenhar um F. Ou então já desenha os Fs e faz o RMA para cada um separadamente. Então, para o azul ficou F igual a MA, F menos F igual a MA para o verdinho. E agora faz um sisteminha. Eu gosto mais de fazer o método da adição. Tem quem prefere o método, eu prefiro a adição. Mas a maioria de vocês, em geral, prefere a substituição, por isso que eu vou fazer desse jeito. 20 menos F igual a 3A, F igual a 7A. Então, no lugar da F, vou escrever quem? Substituir quem? 7A. O zero, dizendo que tem 2 métodos que eu posso aplicar. Agora eu vou num deles, tanto faz aquela ou essa, escolhi essa de baixo, F igual a 7 vezes A, como A é 2, 7 vezes 2 deu 14. Amor, o que eu escrevi embaixo é um método, o que eu escrevi em cima, o outro método. Os dois dão a mesma coisa. Você escolhe um, é bom saber os dois? Porque às vezes fica mais fácil de um jeito ou do outro, mas tanto faz. Método 1 de baixo, método 2 o de cima, só para matar a minha curiosidade. Você prefere, digita para mim, se você prefere 1 ou 2. Método 1 ou método 2, só para eu saber como você prefere. Beatriz dizendo que prefere 1. Ok. Também aqui dizendo que prefere... Então, vai lá, digitem. Só 2 pessoas até agora. Digitem para mim, por favor. 2, 2. 1, 1, 1. Ok. Temos uma divisão entre nós, isso é sempre muito bom. Mas se eu entendi... 2, ok. Tem uma leve maioria para... Nem sei se é leve maioria, não. Mais ou menos equivalente aqui, dos que estão aqui comigo, então, que registraram a resposta, quase meio a meio de... Melhor jeito, prof, o que você prefere? Depende, na verdade, eu prefiro depender do exercício. Eu prefiro aquele que você achar que para você é mais fácil. Tá bem? Bom, então você vai escolher um e principal método seu, e aí, se for necessário, tem um caminho que o outro método é mais fácil,
mas aí você escolhe um deles, tá? Eu, às vezes, vou fazer por um método, às vezes vou fazer para o outro, já que temos uma divisão entre nós. Bom, eu estou, para variar, sempre preocupado com o tempo. Temos aqui um certo tempo. Por favor, vamos lá. Na página 55 mesmo, eu vou começar, na verdade, eu não vou começar por esse. Vai comigo na página 56. Esse exercício no original, na verdade, esse exercício foi bolado originalmente professor, que é fundador do professor desde o início do ângulo Jacareí, que dá aula no ângulo São José também, professor Abílio, foi o cara que me ensinou a dar aula de física, e eles adaptaram aqui com números, né? Ele era, na verdade, literal. Eu vou fazer com os números para comprovar aquilo que eu já tenho uma impressão. Se eu posso fazer como para resultante igual a massa total vezes a aceleração, perceba que se eu tenho o mesmo cargueiro empurrando duas cargas que têm a mesma massa, aqui, em mão, ou seja, o total de massa é o mesmo, quer dizer que a força que eu vou fazer é a mesma. Quer dizer que a aceleração vai ser a mesma. O que muda se eu tenho uma massinha ou uma massona em primeiro? Muda quanto de força chega no segundo. Quanto mais massa eu tenho em primeiro, mais vai amortecer. Menos força vai chegar no segundo corpo. Mas isso é só a minha impressão. Mais do que impressão, né? É o que nós fizemos. Mas vamos aplicar. Ele fala assim, ele deu números, adaptou com números. Fala, em algumas regiões do Brasil, por causa da navegabilidade de certos rios, o transporte de grandes cargas é realizado por balsas, e essas, por sua vez, empurradas por pequenos e potentes barcos denominados rebocadores. Numa situação como esta, suponha que, se transportar duas balsas carregadas, uma maior de massa 10 toneladas, cuidado, tem que ser sistema internacional, uma tonelada tem 1.000 quilogramas. Então é 10.000 quilogramas. 10 vezes 10 a terceira quilogramas. E uma outra menor em minho de 4 toneladas, 4.000 quilogramas. 4 vezes 10 a terceira quilogramas. Que devem ser empurrados conjuntamente por um mesmo rebocador. A figura a seguir mostra dois possíveis arranjos envolvendo o rebocador e as duas balsas. Na configuração A, o rebocador aplica a balsa na qual ele se encontra uma força de intensidade de 28.000 newtons, chamando essa força aplicada pelo rebocador simplificada de esforço. Para o conjunto apresente a mesma aceleração nos dois casos. Bom, vamos direto aqui fazer conta. O rebocador fez uma força Fão. Aí ele faz uma força Finho e esse faz uma outra força Finho. Estou colocando com o mesmo valor, porque quando eu coloco menos, com o mesmo nome, quando eu coloco menos aqui, tem gente que na hora de fazer lá a subtração pensa em menos. Na verdade, que é o menos só no nome, né? Mas vou pôr sem o menos para não complicar a cabeça de ninguém. Tem uma reação no rebocador, mas estou estudando os blocos, então deixa para lá. O rebocador faz o mesmo Fão, o M faz um F', vou chamar de F', um F', e recebe uma reação de F'. A massa em mão, 10.000 quilos, 10 vezes 10 a terceira, e o outro, a massa em mim, 4 vezes 10 a terceira, 4.000 quilos. Tá bom. Eu sei o valor do Fão, né? Vou brincar de RMA. Eu vou aqui primeiro fazer... Vamos imaginar que é um corpo só. Imaginando que é um corpo só, vou lá. A resultante é o Fão, certo? 28 vezes 10 a terceira. Se for um corpo só, eu vou usar a massa total. 10 com 4. Tudo bem? Vezes a aceleração. 10 com 4 vai dar 14.
passo dividindo, 10 a terceira com 10 a terceira, tchau, 28 por 14, vai dar 2. Achei a aceleração. Quero aplicar, preciso saber quanto vale o F'. Vamos brincar de F igual a MA. Olha só que lindo, vou olhar só para este bloco agora. F' é igual a massa, que é 4 vezes 10 a terceira, vezes a aceleração, que é 2. Vai dar 8 vezes 10 a terceira. Achei quanto vale a aceleração, achei quanto vale o F'. Vou para o outro exercício. Não vou fazer de novo, né? Fiquei só no resultante 8, a massa total de novo é o 10 mais 14. Desculpa, 10 mais 4, que dá 14. De novo vai dar uma aceleração de 2. Ou seja, como tínhamos dito, se eu tenho 2 blocos, só inverteu a ordem, mas a força que estou fazendo é a mesma, e não tem atrito, a aceleração é a mesma. Mas o F' não será o mesmo. Ó, F' MA, fazer aqui. E aqui, só que agora é o emão. Não é mais 4, agora é o 10. Vezes o 2 de aceleração, vai dar um F' de 20. Por favor, perceba, eu tenho um F' para a situação 1, o F' deu 8, para a situação 2, o F' deu 20. Chamei de F' só para mostrar que é de segunda situação. Se até aqui você me compreendeu, num deu 8, no outro deu 10, deu 20. Vou lá. Alternativa A. O rebocador fará o mesmo esforço nos 2 casos. O F não mudou, ficou 28 vezes 10 a terceira. Mas a força de contato entre as balsas, o que é a força de contato? A força que o A faz no B, que o B faz no A. É o F'. Vai ser o F' vai ser maior, ou o F' vai ser maior na configuração B do que na configuração A. Uma deu 20, a outra deu 8. Por isso, letra A, de amor da minha vida. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Beleza? Muito bom. Se tudo bem, poderíamos ter feito esse exercício pelo outro método. É que já tinha conta demais aqui, por isso eu fiz um método só, tá bem? Para a gente fechar, temos 5 minutinhos. O primeiro exercício, na verdade, nem é isso tudo, porque vamos lá no primeiro exercício e eu mostro. Primeiro exercício, você fala tem uma empilhadeira que está empurrando 2 caixotes. Então, a empilhadeira está fazendo uma força no caixote A que empurra o caixote B, ok? E aí ele pergunta para mim, e ele me dá as massas, 150 e 250. Ele diz que o caixote menor, o caixote B, recebe uma força superior a 60% do seu peso, pois ocorre o risco de romper-se. Não pode receber uma força superior, perdão. Ou seja, a força que ele recebe no máximo é 60% do peso dele. Tá bom. Considere também durante o trajeto, força de resistência não tem, aplica assim a máxima aceleração, vai ser quanto? Então vamos lá. É um exercício mesmo, só que agora um pouquinho diferente. Ele falou para mim assim, primeiro, a empilhadeira empurra o blocão empurra o bloquinho empurra o blocão. Ok? Só que ele fala para mim que esse F' aí, ele é no máximo 60% do peso do próprio corpo B. Ele me deu as massas do A e do B. Massa do A, 250, massa do B, 150. Mas ele disse para mim que a força F' é 60% no máximo do peso do bloco B. Vamos lembrar que peso e massa não são a mesma coisa. Peso é mg. Então, o peso do bloco B
é a massa do bloco B, 150, vezes a gravidade, que é 10, 1.500 newtons. Mas para que você está achando isso? Porque ele resolveu dar o F para mim, só que ele deu disfarçado. Ele falou assim, ó, o F é 60% disso. 60%, 60% do peso do B. Então, vezes 60% do peso B, 0,60 do peso B, que é 1.500. Portanto, dá 900 newtons. Se você tem mais dificuldade no matematiquês, pode fazer assim. 1.500 é 100%. X, 60%. E aí você acha os 900 newtons. Ingrid está me perguntando. Vamos ver, Ingrid. Na verdade, não. Ó, eu achei. Acho que não. Eu achei que o F é 900. Muito bem. Só que ele quer a aceleração. Ah, posso olhar só. Vou brincar de RMA olhando só para o bloco B. Tudo bem? Porque nele só tem. Ó, o F eu sei quanto é, 900. A massa, 150. Acha a aceleração. Se fosse 300, dava 3. Como aqui dividido por 2 é 3 vezes 2. Então, vai dar 6. Tudo bem? Por isso, a alternativa D de Dragon Ball Z. De Digimon, de doidão. Ok, ok, ok? Tranquilos? Ficou claro? Ingrid, tudo bem? Legal, muito bom. Se vocês me compreendem, ok, estou aqui de volta. Bom, se você me compreende, significa o seguinte. Eu fiz uma... O nosso tempo já se esvai. Vai ter sempre uma listinha, né? Mas ainda faltam coisas. Então, mas tem lá uma listinha de blocos, de exercícios de blocos para você depois treinar, tá bem? No nosso próximo encontro, a gente fala duas recomendações específicas para quem ficou de REC. Nós ainda temos uma semaninha de encontro e a gente faz essas recomendações. Tá bem? Como vai ser, etc. Tá bem? Queridos, obrigado pela paciência, característica de sempre, e a gente continua na semana que vem com o mesmo tema. Tá bom? Obrigado, valeu. Valeu, Davi, valeu, Giovana. Até mais. Tchau, tchau. Isto, tchau, tchau. Quem esqueceu de digitar, por favor, digite seu e-mail. Valeu, eu que agradeço. Obrigadão, minha linda. Tchau, valeu. Alô, galerinha. Tchau, tchau. Até mais. Muito bom.